Hoje nós vamos estudar a lição número 3, que tem por título A Encarnação do Verbo. Como os irmãos sabem, nesse trimestre, que começou na semana retrasada, nós vamos estudar sobre seitas, sobre heresias. Não, na verdade, não sobre seitas, mas sobre heresias. Meu irmão, o que é uma seita e o que é uma heresia? Uma heresia, como a gente viu no primeiro domingo, é um falso ensinamento, é uma falsa doutrina. Essa falsa doutrina ela pode ter duas origens, tá? Ou ela é uma falsa doutrina completamente falsa, ou seja, alguém em algum momento inventou alguma coisa. Seja de forma proposital, ou porque teve alguma, a gente chama de revelamento, ao invés de ser revelação, é revelamento. Ou teve alguma revelação falsa, enfim, inventou uma doutrina, essa doutrina não existe. Ou ela é uma doutrina falsa, ela é uma heresia, porque ela foi uma doutrina deturpada a partir de uma doutrina real. Então, por exemplo, eu posso chegar aqui e falar assim, olha, meus irmãos, a Bíblia diz que não pode pintar a parede de branco na igreja. Então, por favor, vamos fazer um mutirão aqui para pintar as paredes que são brancas em vermelha. Isso é uma falsa doutrina que não tem base, que não é distorção de uma doutrina verdadeira, porque simplesmente não existe nada da Bíblia acerca de pintar a parede de branco. Tá? Ou eu posso vir aqui e falar assim, meus irmãos, olha só, que é justamente o título da nossa lição. Meus irmãos, olha só, a Bíblia apresenta Jesus Cristo, mas Jesus Cristo, na verdade, ele não veio ao mundo. Ele existe, mas ele nunca veio ao mundo. Então, essa ideia de um Jesus humano, isso é errado, isso não acontece. Isso é uma heresia, uma doutrina falsa, que tem origem em uma doutrina verdadeira que encontra na Bíblia. Então é importante a gente entender, primeiro, o que é uma heresia? É uma doutrina falsa. Quais são as origens da heresia? De uma heresia? Pode ser uma origem bíblica, no sentido de que existe uma verdade que em algum momento foi deturpada, foi mudada, foi trocada, foi falsificada, ou pode ser uma doutrina falsa que não tem nenhuma origem bíblica. Veio literalmente da cabeça dos homens. Tá? Então nós temos esses dois tipos de doutrina. E seita? O que é uma seita? Uma seita, a palavra grega para seita, a origem dela significa desvio. Então uma seita é um desvio, é quando um grupo de pessoas, tá, se desviam de uma doutrina ortodoxa. Vou explicar. O cristianismo, nos primeiros séculos, os primeiros 400 anos, talvez um pouco menos, ele foi considerado uma seita. Meu irmão, mas como assim foi considerado uma seita? Sim, Jesus Cristo foi morto. O principal motivo, vamos dizer assim, da perseguição dos judeus por Jesus Cristo foi porque eles consideravam que Jesus Cristo blasfemava o nome de Deus, porque ele era apontado como filho de Deus. Então, no início da igreja, o cristianismo ele era considerado uma seita judaica. Por quê? Porque dentro do judaísmo foi feito um desvio das doutrinas ortodoxas, ou seja, das doutrinas, das regras, do que eles criam. Isso foi desvirtuado, isso foi desviado, o que hoje nós conhecemos como cristianismo. Dentro da igreja, claro que ao longo dos anos, o cristianismo ele se tornou uma religião e não mais um desvio doutrinário do judaísmo, porque ele é completamente diferente do judaísmo. Mas dentro de religiões, você tem seitas, não só dentro da igreja. Muita gente acha que só existem seitas dentro da igreja cristã, ou dentro do cristianismo, mas não. O budismo, por exemplo, já foi considerado uma seita, assim como o cristianismo foi considerado uma seita do judaísmo. E dentro do cristianismo, nós temos diversas seitas. Então, qual é a diferença de seita e heresia? Heresia é a doutrina falsa em si. Seita, a gente pode dizer que é a prática dessa doutrina falsa. Então, dentro do cristianismo, nós temos diversas seitas. E por que elas são consideradas seitas? Essas outras igrejas são consideradas seitas, embora sejam igrejas cristãs. Porque elas pregam, elas ensinam ou elas seguem doutrinas falsas, ou seja, heresias. Uma coisa importante da gente também sempre ter em mente como que é caracterizado uma seita? Como que eu posso dizer que a igreja A, B ou C é uma seita e não uma igreja? Bom, a teologia, e aí a gente não está falando de Assembleia de Deus, a gente está falando de teologia cristã, de maneira geral, ela considera uma seita quando os ensinamentos, as doutrinas de uma igreja cristã
ela fere as doutrinas bases do cristianismo. Então, por exemplo, uma das doutrinas bases do cristianismo é que a salvação é por meio da fé, certo? Nós cremos que através de Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus Cristo, nós fomos libertos, salvos, justificados, redimidos do nosso pecado. E não há nada que eu possa fazer materialmente que vai me garantir a salvação. A única forma de eu me salvar, de eu ter a salvação da minha alma, do meu espírito, é eu crendo em Jesus Cristo e seguindo a Ele. Logo, qualquer igreja cristã, ou seja, qualquer igreja que confesse a Cristo, tá? Que acredite em Jesus Cristo como Filho de Deus, mas que entenda que existe salvação sem ser pela fé, ou pregue isso, é uma seita. Porque fere uma das doutrinas bases do cristianismo, nós falamos assim, tá? Nós encontramos na Bíblia. Então, só queria dar esse panorama, porque hoje a gente vai falar um pouco de seita, de heresia, e você pode falar, mas heresia, o que é heresia? Seita, mas o que é seita? Então, só um apanhado geral, assim, só um resumo bem rápido do que é uma heresia, do que é uma seita, do que a gente está falando, tá bom? Outra coisa antes da gente começar. Hoje nós vamos falar de duas igrejas, acho que são duas, e pode ser que ao longo do trimestre a gente fale de igrejas também, tá? E aí você pode falar assim, poxa Diego, mas isso é antiético, você ficar falando mal de outra igreja no culto da igreja, ou numa aula. Isso é antiético, você não deveria fazer isso e tal. Bom, de certa maneira sim. Uma das coisas que nós aprendemos quando nós estudamos sobre ética cristã ou ética pastoral, mas ética cristã, é que não é ético você ficar falando mal da igreja dos outros, até porque a igreja dos outros não me interessa. O que me interessa é a igreja que eu congrego. Então, porque a igreja XPTO da esquina tal faz isso. Bom, aí a igreja faz. Essa igreja provavelmente tem um pastor, tem uma liderança, o problema é dela, o problema não é meu. Só que quando nós estudamos sobre heresias especificamente, quando nós estudamos sobre seitas especificamente, em alguns momentos a gente precisa dar nome aos bois no popular. Não adianta só falar, porque tem igreja que diz que isso é certo, mas não é, meu. Se a gente falar o nome da igreja, fica muito mais fácil identificar. Se você se sentir ofendido de alguma forma, às vezes você já foi parte dessa igreja, às vezes você conhece alguém, um familiar seu faz parte dessa igreja, eu só quero pedir perdão antemão de que não é um problema pessoal meu com a igreja, tá? É apenas que essa igreja, ou essas igrejas, seguem essas doutrinas que, olhando para a Bíblia, nós entendemos que são doutrinas erradas. Muitas das vezes, nós vamos precisar falar o nome da igreja. Então, se você se sentir ofendido de alguma forma, eu peço perdão, peço desculpa por essa ofensa, não é algo pessoal, não é um ataque pessoal. É apenas que em alguns momentos a gente precisa dar nome aos bois. Tá bom? A gente precisa, de fato, nomear as coisas, até mesmo para a gente poder reconhecer e falar, poxa, então essa igreja faz isso, ou esse pessoal faz isso, então já sei, então a próxima vez que eu ouvir esse nome, a próxima vez que eu tiver esse contato, eu vou ficar de olho aberto, eu vou ficar já sabendo, esperando o que pode acontecer. Tudo bem? Amém. Bom, nosso texto base se encontra em 1 João, capítulo 1, e 2 João, capítulo 7. Então, primeiro nós vamos ler 1 João, capítulo 1, do verso 1 ao 3. Depois nós vamos ler no capítulo 4, do verso 1 ao 3 de novo. E por último nós vamos ler em 2 João, capítulo 7, versículo 7. Amém? Amém. Hoje nós vamos falar sobre os docetas. Alguém sabe quem são os docetas? Os docetas são aqueles que pregam ou ensinam ou seguem o docentismo. Se alguém sabe o que é o docentismo? Aparência. Então, a gente vai, claro, ver o que isso significa na prática e tudo mais, né? É apenas um termo bonito para algo que já acontece há muito tempo. Então, 1 João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. E vimos e ouvimos, isso vos anunciamos,
para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Agora vamos avançar para o capítulo 4 de 1 João, onde nós vamos ler de novo do verso 1 ao verso 3. Então vira aí 2 páginas de sua Bíblia. 1 João, capítulo 4, do verso 1 ao verso 3, que diz assim: Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Veja que aqui, saindo do assunto da nossa lição, João fala para a gente provar os espíritos. Então essa história de que, não, se alguém fala o nome de Deus, então é Deus falando, não, prova-se. Mas eu não posso fazer isso, meu irmão. Como que eu vou provar um profeta? Como que uma pessoa que se apresenta como um profeta, uma pessoa que começa a falar muito estranho, uma pessoa que me entrega uma revelação, me entrega uma profecia, fala que viu, que sonhou alguma coisa, como é que eu vou questionar essa pessoa? A Bíblia está mandando questionar. Não sou eu, não sou o pastor, não é ninguém. A Bíblia, a própria Bíblia. João fala sobre isso, Paulo fala sobre isso. Paulo diz que os bereanos, a igreja em Bereia, os bereanos, sempre que Paulo pregava, quando acabava a pregação, eles iam confrontar a pregação de Paulo. É claro que a gente precisa entender o que significa esse confronto. Confrontar não é tudo que o irmão Josimar falar, eu falar isso, esse cara está falando mentira. Tudo que ele fala é mentira. Começou a falar, eu já esqueço. Não, claro que não. Agora, se ele fala para mim que Jesus é amor, bom, ele falou que Jesus é amor. Deixa eu ver se Jesus é amor mesmo. Vou para a Bíblia, vamos ver se Jesus é amor. E não, Jesus é amor. Tá certo. Aí no domingo seguinte ele fala assim, meu irmão, Jesus é paz. Eu falo, Jesus é amor, mas ele falou que Jesus é amor. Agora está falando que Jesus é paz? Não, deixa eu ver se isso é verdade mesmo. Vou para a Bíblia e procuro para ver se Jesus é paz. Não, Jesus é paz. E aí, ao longo do tempo, obviamente, você vai construindo uma relação de confiança com o que o nosso presbítero Josimar diz. Então, a partir do vai chegar um momento em que tudo que ele me disser, eu vou estar mais inclinado a aceitar. Por quê? Porque eu já verifiquei tudo que ele me disse e eu vi que era verdade. Então, automaticamente, você cria uma relação de confiança com essa pessoa. Mas isso não significa que eu devo, então, confiar cegamente no que ele diz. Eu devo continuar provando o que ele diz. E João aqui nos diz para nós provarmos se os espíritos são de Deus. Por quê? Porque existem espíritos que não são de Deus. Existem 3 tipos de espíritos. Você sabia disso? Nós temos o espírito de Deus, nós temos o espírito do mal e nós temos o espírito do homem. Às vezes alguém pode falar alguma coisa, entregar uma profecia, uma revelação, seja lá o que for, e ser o espírito de Deus de fato. Mas pode ser que seja o espírito do mal. Mas o diabo dá a revelação? Dá, claro que dá. Mas o diabo não sabe o que vai acontecer no futuro? Não sabe, mas ele pode influenciar. O diabo certamente pode falar que um gato vai morrer atropelado daqui a 5 minutos e de fato atropelar um gato daqui a 5 minutos. Ele tem poder para isso. O diabo tem poder para fazer milagres, por exemplo. Ou até influenciar. Então, a gente precisa provar se é o espírito de Deus, se é o espírito do mal, mas também se é o espírito do homem. Muitas das vezes, nós recebemos profecias, revelações, enfim, que são espírito do homem. Muitas das vezes alguém chega e fala, meu irmão, sonhei que você estava assim, tá? Foi apenas um sonho. Como dizia minha avó, dormiu de barriga cheia. Comeu uma rabada, feijoada e foi dormir. E teve um sonho. Pensou naquilo e teve um sonho. Acontece. Não que seja problema da pessoa, seja... Acontece. Então nós precisamos provar os espíritos, como o apóstolo João nos diz. Então, 1 João capítulo 4, voltando ao nosso texto base, versículo 1. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Veja que os falsos profetas são um problema desde sempre. Desde que a igreja é igreja, existem falsos profetas. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Bom, então aqui a gente vê que confessar que Jesus Cristo veio em carne, ou seja, crer, confessar na humanidade de Jesus Cristo, é uma doutrina básica. Porque o apóstolo João nos diz que como que nós vamos conhecer se o Espírito é de Deus? Ou uma das formas de nós reconhecermos que o Espírito é de Deus, uma das formas é saber se esse Espírito confessa que Jesus Cristo veio em carne. Se essa é uma das formas de reconhecer que é de fato o Espírito de Deus,
Isso nos faz entender, isso nos leva a crer que, então, essa é uma doutrina base. Então, a humanidade de Jesus Cristo, ela é uma doutrina base do cristianismo. E a gente vai ver mais para frente, não só a partir desse versículo 2 de 1 João capítulo 4, mas mais especificamente porque que se nós não crermos que Jesus Cristo veio à Terra e viveu em forma de homem e morreu como homem, todo o cristianismo quebra, todo o cristianismo ruim. Você já viu alguma filmagem, alguma imagem daqui um castelo de cartas? Né? Você tem um castelo de cartas de baralho. E aí bonito e tal, não sei o quê. E aí se você tirar uma carta daquele baralho ali, vai tudo embora. Cai o castelo inteiro. As doutrinas bases do cristianismo, elas são como a base de um castelo de cartas. E o cristianismo é o castelo como um todo. Se você tirar uma, todo o cristianismo ele rui, todo o cristianismo ele vai embora. Tá? Versículo 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Então a gente vê aqui que nós temos uma binariedade, ou seja, ou é uma coisa ou é outra. Confessar que Jesus veio em carne, confessar que Jesus, crer que Jesus, ele veio ao mundo como homem, ou é um ou é outro. Não tem meio termo. Na verdade, as doutrinas bíblicas, elas, na maioria das vezes, se não todas, elas são absolutas. Não existe relatividade na Bíblia. Por que não existe relatividade na Bíblia? Porque Deus é absoluto, Deus não é relativo. Porque a Bíblia diz, a própria Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre será. Lá em Apocalipse diz que ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Então não existe relatividade em Jesus. Não existe relatividade em Deus ou no Espírito Santo. Então nós vemos que as doutrinas bíblicas, elas são absolutas. O que é certo, o que é errado é errado. O que Deus disse, ele disse, e não tem o que mudar. A gente vai falar mais sobre isso mais na frente também. Mas este é o espírito do anticristo. Este quem? Aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Uma vez, falando sobre anticristo, uma vez o nosso irmão Luiz, ele deu uma aula onde ele falou sobre anticristo. Foi muito interessante esse ponto de vista, e a partir daí eu passei a usar mais essa comparação. Muitas pessoas olham para o termo anticristo e só imaginam a pessoa do anticristo, um homem, que de fato, pela revelação bíblica, pelas profecias acerca do fim do mundo, existirá uma pessoa que será... Pode vir. Existirá uma pessoa que será de fato o anticristo, a pessoa do anticristo, tá? Não que o nome dele vai ser anticristo, né? Anticristo da Silva, não é que o nome dele vai ser anticristo, mas essa pessoa será, vamos dizer assim, a personificação do anticristo. Mas uma coisa que ele falou, que eu achei muito bom, e que a gente se esquece, é que anticristo não necessariamente é uma pessoa, mas tudo que é anticristo. E às vezes a gente fica só na mente com que anticristo é uma pessoa, anticristo é uma pessoa, anticristo é uma pessoa. Se ele é uma pessoa, ou será uma pessoa também. Mas veja que João diz aqui que o espírito anticristo já está no mundo. Então como é que é essa pessoa, esse anticristo? Então ele tem quantos anos então? Ele tem 2.500 anos. 2.500 não. Mas ele tem 2020 anos já. Se a gente considerar que essa carta foi escrita ali por volta de 90 depois de Cristo, então ele tem 1.900 anos? Como é que é isso? Não. Anticristo, de maneira geral, é tudo que é anti, que é contra ou que não é a favor de Cristo. Lembre-se disso. Tudo que não é a favor é contra. É muito comum as pessoas terem a ideia de que, bom, eu posso ser a favor, eu posso ser contra e eu posso ser neutro. Em alguns assuntos, de certa maneira, sim. Mas quando a gente fala da Bíblia, quando a gente fala de Deus, a Bíblia é bem clara quando diz, olha, se você não é a favor, então você é contra automaticamente. Se você não é luz, então você é trevas. Não existe meio termo. Numa das cartas às 7 igrejas, Jesus diz, olha, porque não és frio nem quente, mas és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Então veja que não existe mornidão espiritual.
Não existe meio termo, não existe neutralidade espiritual, tá? É importante nós sabermos disso. E agora vamos lá para 2 João, versículo 7. 2 João, versículo 7, diz assim: porque já muitos enganadores entraram no mundo. Veja que aqui a gente está no primeiro século. E no primeiro século, Jesus diz que já tinha muitos enganadores no mundo. Só que a própria palavra de Deus diz que haveriam outros, que haveriam muito mais. E aí a gente chega em 2025, imagina a quantidade de de enganador, de falso profeta, de falso pastor, de falso cristão que existe hoje. Se já existia muito há 2000 anos atrás, e a Bíblia diz que ia ficar muito pior, então a gente vê o campo minado que nós nos encontramos em 2025. As falsas doutrinas, as heresias, os falsos ensinamentos, as falsas igrejas, elas são uma coisa constante no mundo hoje. Cada vez mais fica pior. E vai ficar pior. Porque se não ficar pior, a Bíblia é mentirosa. Deus é mentiroso. E nós encontramos na Bíblia que Deus é verdade. Então veja que já existia muito. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Então veja que mais uma vez João está falando que, olha, aquelas pessoas que não confessam que Jesus Cristo veio em carne, ou seja, não assumem, não acreditam que Jesus Cristo veio em carne, elas são enganadores. Esse tal é o enganador e o anticristo. Bom, como eu disse, hoje nós vamos estudar sobre a falsa doutrina, a heresia, o falso ensinamento acerca da humanidade de Jesus. Tá? Um dos pilares do Evangelho, um dos pilares do cristianismo, uma das doutrinas bases do cristianismo, é que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. E como Filho de Deus, ele foi enviado pelo seu Pai, Deus o Pai, a esse mundo, o planeta Terra, para viver, para nascer, para crescer, para viver e para morrer pelos nossos pecados. E essa doutrina da humanidade de Jesus Cristo, ela nos diz que Jesus ele veio ao mundo e como humano, ele assim viveu. Então a Bíblia nos diz que ele nasceu, só que foi um nascimento virginal, ou seja, não houve relação sexual entre José e Maria, mas pelo Espírito Santo Maria engravidou. Meu irmão, como que pelo Espírito Santo Maria engravidou? Porque eu aprendi na escola que para ter um feto é preciso espermatozoide com óvulo, fecundação, e aí você tem um bebê. Meu irmão, não sei. Só sei que a Bíblia diz. Eu também não sei como que pode uma mão mirrada crescer e ficar uma mão boa. E a Bíblia diz que um homem com uma mão mirrada, Jesus foi lá e curou ele. Eu também não sei como é que pode uma pessoa morta, atestada, morta, enterrada já, alguém falar assim, olha, tira a pedra aí, Lázaro, vem pra fora, a pessoa levantar e viver. Não sei como é que pode acontecer, mas a Bíblia diz que aconteceu. Eu não faço a mínima ideia de como que todo um povo, toda uma nação ia cruzar o Mar Vermelho a pés secos. Mas a Bíblia diz que aconteceu. Então assim, se essas coisas aconteceram, se uma pessoa ressuscitou, se uma mão que estava mirrada, mão mirrada é uma mão... como que eu posso explicar a mão mirrada? Sabe aquelas pessoas que não têm a mão? Ela não tem a mão, ela tem só um cotoco assim, né? Tipo, mal formado, uma coisa... Se dali sai uma mão... Que não se formou, né? Uma má formação. Se dali sai uma mão, um morto sepultado já. Não embaixo da terra, mas naquela época não se sepultava embaixo da terra, né? Mas já estava dentro da sepultura, com a porta, com a pedra fechada, Lázaro. E a porta já fedia mal. Tinha 4 dias de morto. Você pega uma pessoa morta aí, já... Um dia, se dependendo da preparação do corpo, você já vê mosca e tal, já fede. Essa pessoa levantou e ressuscitou. A Bíblia diz que o povo do Egito, o povo de Israel, quando saiu do Egito, que chegou na frente do mar e o povo clama a Moisés, e Moisés clama a Deus, e Deus fala assim, Moisés, por que clama aí? Toca nas águas e vai, meu filho. E a Bíblia diz que Moisés tocou nas águas com o seu cajado, o mar se abriu e o povo passou. Terra seca, pé seco. E chegaram do outro lado. Se isso aconteceu, se eu creio que isso aconteceu, olha,
o nascimento virginal, eu diria que é bem mais tranquilo de ser explicado que, né, um mar vermelho se abrir para o povo passar. Então nós cremos nessa doutrina. Só que naquela época já existiam um grupo de pessoas, um grupo de céticos, de pessoas que não criam na doutrina da humanidade de Jesus Cristo. Elas não criam, elas questionavam, elas não aceitavam que Jesus Cristo tinha vindo ao mundo como homem. E aí você fala assim, Diego, mas isso foi naquela época. Como você disse, a gente está falando aqui de 70, 90 depois de Cristo. Mas assim como naquela época, existem igrejas hoje, existem seitas hoje, existem pessoas hoje que também não creem na humanidade de Jesus Cristo. Então veja que na maioria das vezes, as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, eles não são novos. Eles podem ter uma roupagem nova, mas eles são antigos. Por exemplo, a ideia de pessoas que se declaram cristãs, mas que não acham importante ou não procuram congregar numa igreja junto com os outros irmãos. Isso pode ser uma coisa nova. Você pode falar assim, mas isso foi depois da pandemia. Muitas pessoas criaram uma fobia e não querem estar junto com outras pessoas. Isso é uma coisa nova, gente. Isso aí é coisa de 10 anos, coisa de 20 anos no máximo. Não. Lá na igreja primitiva já tinha. Tanto que lá em Hebreus, o escritor de Hebreus fala, olha, não deixa a congregação como é costume de alguns. Então, na maioria das vezes, para não dizer 100% das vezes, as doutrinas falsas, elas sempre existiram. Só que ao longo dos anos, elas vão sendo apresentadas com uma nova roupagem. Assim como qualquer coisa na nossa vida. Tem coisas que você vê hoje, seu filho fazendo, você fala assim, isso aí eu já fazia lá atrás, só que eu vou fazer diferente. Né? Então hoje, por exemplo, você pode falar assim, o filho foi pego matando aula. E matando aula já matava aula na minha época, só que hoje mata aula para jogar videogame. Na minha época matava aula para jogar bola. Há muito tempo atrás matava aula para andar a cavalo. Mas matar aula sempre aconteceu de matar aula. Doutrina falsa é a mesma coisa. Na história do cristianismo, na verdade, desde de Jesus Cristo já existia ensinamento falso. Porque você lembra quando Jesus Cristo chama os discípulos e fala assim, o que eles dizem que eu sou? Aí o que os discípulos falaram? Uns dizem que tu és Elias, outros dizem não sei o que e tal. Então desde aquela época já existia doutrina falsa, já existia ensinamento falso. Nada novo, apenas uma roupagem diferente. Porque apresentou de um jeito, enganou uma parte se vacinou contra aquele ensinamento falso. Então troca a roupagem, mas apresenta a mesma coisa. E pega mais gente, troca, e vai mais gente, e por aí vai. Amém? Então nós vamos ver isso hoje. Nós vamos estudar esse grupo, né, que tinha como objetivo desconstruir essa humanidade de Jesus Cristo. Bom, como eu disse, uma das doutrinas bases do cristianismo é a doutrina sobre a encarnação de Jesus. Que doutrina é essa, Diego? É a doutrina que diz que Jesus Cristo, ele encarnou como homem. Repare que eu usei o termo encarnou, não reencarnou. Tem uma diferença. Alguém pode falar assim, Diego, mas essa coisa de encarnar Jesus Cristo, isso é coisa de kardecista, isso aí é espiritismo, não quer... Não, olha só, uma coisa é encarnar, outra coisa é reencarnar. Encarnar é quando você faz a primeira vez. Reencarnar é quando você faz a coisa de forma recorrente, ou pela segunda vez. Todos nós encarnamos uma vez. Na verdade, a gente não encarnou. Tecnicamente, vamos entender que sim. Mas a gente não reencarna. Porque a própria palavra de Deus diz lá em Hebreus que ao homem cabe morrer uma vez. E logo depois disso, o juízo. Então, pela Bíblia, nós não cremos em reencarnação. Ou seja, o mesmo espírito reencarnar diversas vezes. Ou seja, vir ao mundo como homem, como pessoa, claro, homem ou mulher, diversas vezes. Nós cremos na encarnação. E nessa encarnação nós cremos na encarnação de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo, ele sempre existiu. Nós vemos na Bíblia que Jesus Cristo já existia desde o início da criação, desde o início de todas as coisas. A gente vai ver isso mais na frente, na semana que vem, se não me engano, quando a gente vai estudar sobre a doutrina da Trindade.
E aí, dado um momento, em certo momento da história da humanidade, Jesus, então, ele encarna. Ele vem ao mundo como homem. O seu espírito encarna num corpo humano. Como assim um corpo humano, Diego? Um corpo humano, como nós. Então, Jesus, ele era um homem normal, como qualquer outro, aqui nesse lugar. Tinha as mesmas características, tinha as mesmas funcionalidades, tinha a mesma coisa que nós temos. Né? Jesus ia no banheiro, né? Fazia xixi, fazia número 1, fazia número 2, Jesus sentia fome, bebia, comia, brincava, sorria. Né? Alguns podem até dizer que Jesus jogava bola, não sei se ele jogava bola, mas ele brincava, certamente, ele brincava. Tinha amigos, tá? Só que respeitando a sua natureza. Por quê? Porque ao mesmo tempo que nós cremos na encarnação de Jesus Cristo como homem, nós também cremos que, como homem, ele também era Deus. E aí é uma coisa difícil de nós entendermos plenamente. Por quê? Porque, como eu sempre digo, nós aprendemos por comparação. Você conhece alguém que é homem e Deus ao mesmo tempo? Não. Você mal conhece Deus, para falar a verdade. Né? O que a gente conhece é uma peça de Deus. A Bíblia diz, Paulo diz que naquele dia nós o veremos como ele é. E quando Paulo diz que nós o veremos como ele é, não é somente ver com os olhos, mas conhecer a Deus. Paulo diz que hoje nós vemos a Deus como por um espelho. E aí você pode falar assim, poxa, mas no espelho eu vejo todas as minhas imperfeições. Mulher, então, certamente. Não, porque no espelho eu vejo todas as minhas imperfeições e tal, não sei o quê. Sim, mas na época de Paulo, o espelho não era como o espelho de hoje. O espelho era metal polido. E aí, um exercício simples de você fazer é você chegar em casa e pegar uma colher, por exemplo. Pega uma colher de metal, bem polida, e aí você se olha assim. Você consegue se ver, obviamente, dado a tecnologia de metais que nós temos hoje, politécnicas de polimento e tudo mais, você consegue ver, mas não é tão claro quanto no espelho. Então, nem Deus nós conhecemos direito. Imagina uma pessoa que é homem e Deus ao mesmo tempo. Nós não conhecemos, então isso fica difícil para nós entendermos. E nós seres humanos, nós temos a tendência de não aceitar aquilo que nós não entendemos completamente. Então fica difícil nós entendermos e aceitarmos que Jesus Cristo, ele era ao mesmo tempo homem e Deus. Mas ele usava o poder dele enquanto homem? Depende para quê? É isso que nós não conseguimos entender. Porque, por exemplo, ao mesmo tempo que... E tem algumas igrejas, tem algumas pessoas que seguem nessa linha aí. Por exemplo, eu já ouvi um teólogo falando sobre a infância de Jesus e parece que, bom, ele alegou que existem registros de que Jesus era uma criança que fazia bullying com os amigos. Porque ele era Deus, ele usava o seu poder de Deus para fazer bullying com os amigos. Né? Bom, quem tem boca fala o que quer. Né? Eu não sou obrigado a acreditar no que ele fala. Mas na Bíblia não tem nada escrito. A Bíblia não tem nada sobre isso. Então, assim, é difícil para nós, muitas das vezes, entendermos o limite da humanidade e da divindade de Jesus. Por exemplo, a Bíblia nos diz que Jesus ele viveu como homem entre nós e que ele passou por tudo que nós passamos. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. Então, por exemplo, uma das tentações que Jesus sofreu, sem sombra de dúvida, foi na área sexual. Jesus foi tentado sexualmente. Como que você sabe disso, Diego? Que a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. Tudo para mim é tudo. Então, não seria antibíblico eu dizer que Jesus, sim, pode ter sido tentado sexualmente. E aí alguém pode falar assim, poxa, mas uma tentação sexual é muito perigoso. Como que Jesus conseguiu vencer essa tentação? Não sei, mas ele conseguiu. Mas como que você sabe que ele conseguiu? Porque a Bíblia diz que ele não tem pecado, que ele não teve pecado. Aí ele usou o poder dele. Não sei. Eu diria que não. Por quê? Porque se ele tivesse usado o poder dele, não seria uma tentação. Ele não venceria a tentação. Ele jejuava, queimava a carne. Seria injusto Jesus falar assim, tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Só que se ele tivesse vencido o mundo com o poder de Deus, ou o poder da sua divindade, Jesus seria injusto.
Seria a mesma coisa que eu chegar, por exemplo, para alguém e falar assim, sei lá, você chega para mim e fala assim, meu irmão, tô passando fome na minha casa, não tenho dinheiro para comer. Eu falo assim, minha irmã, fica firme, porque eu já venci isso daí. Aí você fala assim, mas você já passou fome na sua vida? Eu falo, não, nunca passei fome não. Aí, então como que você venceu se você nunca passou fome? Então seria incoerente nós entendermos que Jesus usou dos seus poderes divinos para vencer as dificuldades ou para vencer as dificuldades, as tentações, como homem. Seria incoerente isso, tá? Ele de fato usou seus poderes, por exemplo, quando faz milagres. Né? Ele faz milagre e é uma coisa que humanamente não é possível de se fazer. Filipenses 2, 6 e 7 vai comprovar que ele não usou do seu poder. Filipenses capítulo 2, 6 e 7. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, assim, não, é difícil nós entendermos isso. Eu confesso que você fica assim, mas como? Mas então ele tinha o poder, mas ele não usava o poder, e quando que ele deixava de usar? Como que ele sabia a hora de usar o poder e a hora de... Como que isso aconteceu? Não sei. Bota no saquinho da dúvida e quando chegar lá em cima, você pega a sua senha, porque eu creio que lá no céu vai ter uma fila. Porque eu creio que ele não tinha cobiça, né? Eu creio que Jesus não, porque a cobiça é um pecado. Pois é. Sim. Então, se ele foi tentado, por exemplo, sexualmente, como é que ele ia ter o desejo, entendeu? Se ele não tinha cobiça. Então, ele podia não cobiçar a mulher do próximo, né? Sim, mas às vezes você não é só tentado sexualmente quando você cobiça a mulher do próximo. Não quer dizer que seja a mulher às do vezes próximo, você tá lá jogando mas bola, uma mulher, e aí, né? Uma mulher que não acontece. seja casada, né? Não que necessariamente Talvez. seja. O fato é que ele não cedeu à tentação. Mas isso aí muitas das vezes nem parte do homem. Muitas das vezes é a mulher que procura o homem. Sim, da bem que tá falando. Né? Sim. Assim, lógico, o homem procurar, mas... Mas às vezes é a mulher que procura o homem. Desde que o mundo tem mulheres que também não espera, ela vai lá, tá? Sim. Normal. Diga. Eu acredito assim, que a Bíblia fala que quando Jesus foi tentado no deserto, a Bíblia fala que ele ficou em jejum Sim. e depois ele teve fome. Sim. Não necessariamente ele queria comer aquela comida, mas ele estava com fome. Talvez, se a gente for pensar, né, numa hipótese de uma tentação sexual, a gente pode pensar que como homem ele tinha as suas necessidades, talvez, Sim. mas não desejava aquilo, Exatamente. assim como no Mas deserto, conseguia controlar, Exatamente. não como Deus, mas ele conseguia controlar como ele homem. tinha as necessidades humanas, mas ele não quer dizer que ele queria aquilo. Igual quando ele tinha necessidade de comer, porque ele estava 40 dias em jejum, mas não Porque ele necessariamente queria dizer comer que e foi queria comer. Exatamente. Então, assim, então a palavra de repente seria melhor testado e não tentado. Mas tentado é testado, é a mesma testado. coisa, né? É porque tentado é uma parece mais forte, Tentação né? para ser aprovado. Mas é a mesma coisa. Mas é porque a tentação vem do mal, Aham. Exatamente. entendeu? A aprovação vem de Deus. Sim. A tentação vem do mal. Jesus foi tentado pelo mal, mas não cedeu. Eu penso assim, que ele pensava assim, eu não vim para fazer a minha vontade, e sim a vontade de Deus Pai. Isso fica bem claro no Getsemane. Quando ele fala assim, Deus, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Posso ter um desejo, Mas mas vai ser eu sendo cristã, não é isso. Eu sou uma cristã, eu não vim para fazer aqui na igreja a minha vontade. Exatamente. Está no mundo fazendo a minha vontade, e Exatamente. sim a vontade de meu Pai. Exatamente. Se na minha opinião, é o que fazem os solteiros de hoje para não pecar. As pessoas se esvaziam de si mesmo e vão para onde? Vão para o jejum, para queimar a carne, né? Para não pecar. E foi o que o Senhor fez, porque o Senhor naquela época, ele também era jovem, né? Então ele foi para onde? Foi para o joelho, foi orar, né? Foi queimar a carne dele, como diz em Paulo disse, quem for solteiro, que fique solteiro, né? Quem se casar não se divorcie e não se amancebe com ninguém,
mas que permaneça assim, como eu permaneci, né? Ele foi tentado, mas ele resistiu, ele queimou a carne. E aí fica para nós o exemplo: ser cristão é seguir a Cristo, é fazer o que ele fez, né? E ele mostrou que é possível. Tá? Essa é a principal lição disso tudo aqui. Ele mostrou que é possível. Ele não mostrou que é fácil, mas ele mostrou que é possível. Existe uma diferença gigante entre algo ser fácil e ser possível. É possível eu escalar o Everest? É possível. Diversas pessoas já foram para o Everest. É fácil? Não. Preciso me preparar. A vida cristã é a mesma coisa. Ela não é fácil, mas ela é possível. Tantos outros alcançaram, nós podemos alcançar também. Amém? Então, essa doutrina da encarnação de Jesus Cristo nos mostra, a Bíblia nos mostra que Jesus, ele veio como homem, ele viveu como homem, ele sofreu como homem, ele teve sentimentos como homem. Jesus ficou alegre, Jesus sorriu, Jesus, né, a Bíblia não diz, mas, né, vamos parafrasear aqui, Jesus contou piada, Jesus se divertiu, Jesus brincou, Jesus foi em festa, Jesus conversou, Jesus jogou a conversa fora, conversou com quem? Às vezes a gente tem muito crente, né, que fala assim, mas eu vou sentar para conversar? Sim, senta para conversar, que nem a gente faz com o encontro dos homens, vai um bando de homens lá só para conversar, mas fala sobre o quê? Coisas sadias, fala sobre futebol, fala sobre a vida, fala sobre tudo. É salutar, é bom isso. Jesus fez isso também. Não sei sobre o que Jesus conversou especificamente, mas certamente durante os seus 33 anos de vida, Jesus sentou com seus amigos e conversou. Não somente ensinou, não somente falou de Deus, mas conversou, jogou a conversa fora. Papeou ali, teve um tempo de lazer com a sua família, com seus amigos. Então Jesus, ele viveu como homem. Tá? E aí, passado isso, nós entramos sobre as heresias, os falsos ensinamentos, as falsas doutrinas que negam essa humanidade de Jesus Cristo, que negam que Jesus Cristo veio ao mundo como homem. Isso é o que nós chamamos, o que a teologia chama de docetismo. Tá? O que é o docetismo? É uma das, se não a mais antiga heresia da igreja, que, como eu disse, ela nega que Jesus tivesse tido um corpo físico. Então ela nega que Jesus veio ao mundo em carne e osso. Que as pessoas poderiam abraçar Jesus, que as pessoas poderiam tocar em Jesus, que as pessoas poderiam conviver com Jesus, tá? Mas ela afirma, ou ela traz a ideia de que a humanidade de Jesus era, na verdade, apenas uma aparência. Era, na verdade, como se Jesus fosse um fantasma. Então, as pessoas viam a Jesus, mas era um fantasma, um Gasparzinho. Era um fantasma, ele não era carne e osso de fato, ele não tinha sentimento, ele não era uma pessoa. Era apenas um espírito encarnado, mas não encarnado no sentido humano, mas apenas uma aparência, um fantasma, um vulto, alguma coisa assim. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Pois bem. Bom, quando nós vamos para a Bíblia, para mim é bem lógico, não sei se para você é, pelo menos para mim é bem claro na Bíblia, de que não, que Jesus, ele veio à Terra, veio ao mundo como homem, foi encarnado no corpo, de fato. Nós vemos isso em vários registros bíblicos. Por exemplo, a gente vai lá para Lucas capítulo 1, versículo 5. Lucas capítulo 1, versículo 5. Lucas capítulo 1, versículo 5 diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. Isabel era parente de Maria. Então a gente vê que Jesus, ele tinha família. Família. Todos nós aqui temos família. Uns com a família pequena, menor, outros com a família maior, umas com a família mais problemática, outros com a família menos problemática, porque toda família tem problemas. A ideia de que existem famílias perfeitas é falsa. Não existe família perfeita. Não existe casamento perfeito. Todo casamento tem problema. Todo marido e mulher briga,
Todo marido e mulher fica chateado com o outro. Toda mulher reclama que o marido deixa molhado em cima da cama, vai demorar em cima da cama. Todo marido reclama que a mulher demora para se arrumar. Todo casamento acontece, toda família tem problemas. Por quê? Natureza, são dois homens, dois homens não, pelo amor de Deus. É um homem e uma mulher, duas pessoas, dois seres humanos convivendo juntos. Vai ter problemas. Então Jesus, ele tinha uma família. Se a família de Jesus era problemática ou não, a gente não precisa por esse mérito, mas ele tinha uma família. Ele tinha amigos, ele tinha parentes. Né? Lá em Lucas capítulo 2, versículos 4 e 5, diz assim: e subiu da Galileia também José da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Então Jesus, ele tinha pai e mãe, José e Maria. Ah, mas José não era pai biológico de Jesus. O ditado popular diz que pai é quem cria, não é? Já ouviu esse ditado? Pai é quem cria. José foi José quem criou Jesus. Então Jesus tinha um pai. E como tendo um pai, ele devia a devida submissão a seu pai. A devida submissão à sua mãe. Aliás, muitas pessoas entendem que a passagem do casamento, das bodas de Caná, quando Maria vai falar com Jesus e Jesus diz assim: o que tenho eu contigo, mulher? Muitas pessoas entendem que Jesus foi agressivo, que Jesus foi soberbo, que Jesus foi, maltratou Maria. Jamais Jesus faria isso. Ali nós temos que entender primeiro a tradução do texto original, para nós entendermos qual foi de fato o sentido da expressão que Jesus utilizou. De maneira nenhuma Jesus foi agressivo, arrogante, soberbo, respondeu, mas não existe tal coisa. Tá bom? Nós temos também Lucas capítulo 1, versículo 36. Lucas capítulo 1, versículo 36 e versículo 58. Versículo 36 diz: e eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Versículo 58 diz assim: e os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. Então a gente vê que Jesus, ele tinha parente, ele tinha vizinho, ele tinha amigo, ele é rodeado de pessoas. Ah, Diego, aqui está falando que Isabel tinha vizinho, não que Maria tinha vizinho. Ora, mas Maria, provavelmente, muito certamente, morava perto de Isabel. Se Isabel tinha vizinho, Maria também tinha vizinho. Ou seja, o que eu quero mostrar aqui, o que a Bíblia quer nos mostrar aqui, é que Jesus, ele era, não é circulado, ele era cercado de pessoas. Ele tinha relacionamento com pessoas. Jesus não era uma pessoa que nasceu e foi para o deserto e ficou lá sozinho e 30 anos depois ele apareceu magicamente e ficava isolado e ficava... Não, Jesus foi cercado, rodeado de pessoas. Jesus era uma pessoa normal, no sentido humano, no sentido físico, tá bom? Jesus andava, caminhava, Jesus se cansava, Jesus tinha sede, Jesus tinha fome, e por aí vai, tá? Porém, como eu disse, os principais docetas, o que é um doceta? É uma pessoa que crê ou ensina o docetismo, que é uma heresia que nega a humanidade de Jesus Cristo. O que essas pessoas alegavam? Nós temos três principais. Nós temos primeiro, Cerinto. Cerinto viveu no início da igreja e ele era um doceta, ou seja, ele negava a humanidade de Jesus Cristo. E o principal argumento dele, o principal questionamento dele era acerca do nascimento virginal de Jesus Cristo. Uma das características da humanidade de Jesus Cristo, vamos assim dizer, é que Jesus nasceu de uma virgem, a Virgem Maria. Ou seja, não houve relação sexual antes do nascimento de Jesus Cristo, depois. Provavelmente não, com certeza houve, porque Jesus teve irmãos, né? Mas antes do nascimento de Jesus Cristo, não houve relacionamento sexual entre Maria e José. Então, como que Maria engravidou? Pelo Espírito Santo. Meu irmão, mas não tem como o Espírito Santo engravidar uma mulher. De fato, da maneira... Pelo sistema natural, não tem como. Um é espírito, outro é corpo. Mas, como eu disse, se Deus abrir um mar vermelho, colocar um feto na barriga de Maria,
pequeno, tá? Mas, como eu disse, Cerinto, ele negava o nascimento virginal de Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que Jesus nasceu de uma virgem. Ah, mas eu não consigo entender. Meu irmão, minha irmã, eu sinto lhe informar. Talvez você tenha começado agora a sua caminhada cristã. Tem muitas coisas na Bíblia que você não vai entender. Mas tem muitas coisas na Bíblia que você não precisa entender. Você precisa crer. Por exemplo, como que o sangue de Jesus Cristo me limpa de todos os meus pecados? Eu não entendo. Mas eu preciso crer. Porque se eu crer, eu teria salvação. Então, nem sempre a Bíblia vai te apresentar coisas que você vai conseguir entender. Tem coisas que só crendo. E aí, como que eu faço, então? Saquinho da dúvida. Quando chegar lá no céu, pega a sua senha. Vai ter bastante gente, eu imagino, na fila. Mas a gente vai ter a eternidade. Fica na fila. Chega para Jesus, para Deus, quem for te atender no momento. E apresenta sua dúvida para ele, ele vai te explicar com certeza. Tá bom? É apenas uma brincadeira, tá, pessoal? Eu realmente não acho que vai haver uma fila de perguntas e respostas no céu. Até porque a Índia vai estar lá, então nada disso vai interessar mais. Mas tinha um outro doceta também muito famoso, que foi Saturnino. Saturnino, ele entendia, ele pregava, ele ensinava de que Jesus não tinha nascido de fato. Ou seja, não houve um nascimento, né? Como a gente vê, por exemplo, na época do Natal, o presépio, então Maria foi lá e deu a luz e tudo mais, Jesus nasceu como uma criança. Não, Saturnino não entendia que Jesus ele não nasceu, que ele não tinha forma e muito menos corpo. Ou seja, Jesus ele não tinha corpo físico, ele era um vulto, ele era um espírito, ele era um fantasma, ele era uma aparição. Tá? As pessoas viam ele em forma humana, mas não como um humano. Tá? E por fim, nós temos um outro dos principais docetas, que foi Marcião. Marcião, ele entendia, ele ensinava de que Jesus não era de fato humano. Ele era um tipo de humano. Ele tinha corpo, ele nasceu, mas ele não era 100% humano, sabe? Sabe aquele crente que tem cara de crente, fala como crente, se veste como crente, mas quando você se relaciona com ele, ele não é exatamente um crente. Ele conta uma fofoca, mentira, ele gosta de botar ali uma picuinha entre os irmãos e tal. Parece crente, mas não é. Marcião entendia que Jesus Cristo, ele parecia homem, mas não era de fato homem. Alguma parte ali, ele não era homem de fato. Tá bom? Então esses eram os principais docetas, ou seja, as principais pessoas que criam nessa heresia, nesse falsa doutrina, nesse falso ensinamento de que Jesus era 100% homem. Como nós vemos isso na Bíblia? Bom, diversas passagens, mas, por exemplo, vamos destacar apenas João, capítulo 2, versículo 21. Por que apenas João, capítulo 2, versículo 21? Porque se a gente for destacar todas, né, cancela muito. E vamos ficar aqui, cancela o trabalho de amanhã também, porque vai demorar. Então, João, capítulo 2, versículo 21, diz assim: mas ele falava do templo do seu corpo. Aqui, se a gente voltar um pouco mais, no versículo 19, diz assim: Jesus respondeu e disse: derribarei este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo e tu o levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Ou seja, quando Jesus diz que ele derrubaria o templo, que ele derrubaria o templo e em 3 dias ele levantaria o templo novamente, Jesus não está falando do templo físico. Os discípulos, mas como assim? Demorou 46 anos para fazer esse templo, tu vai fazer em 3 dias, Jesus. É tão poderoso assim? Não, Jesus não está falando do templo físico. Jesus está falando dele mesmo. Que ele morreria, mas ao 3º dia ele ressuscitaria. Tá? Então o versículo 21 mostra que, João mostra que Jesus estava falando dele próprio, do seu corpo. Então Jesus diz, olha, eu tenho um corpo. Jesus confessa que ele tinha um corpo humano. Tá bom? E nós temos, como disse, diversas outras passagens que mostram que Jesus, ele, de fato, era humano. Tá bom? E aí, a gente tem algumas outras passagens onde Jesus é apresentado como humano de fato. Antes da gente entrar nessas passagens, eu não sei se os irmãos repararam, mas quando nós lemos agora há pouco
sobre os relacionamentos pessoais de Jesus. Jesus tinha vizinhos, Jesus tinha amigos, Jesus tinha parente, tinha pai, tinha mãe. Nós lemos os textos todos em Lucas. Vocês repararam isso? Quem aqui é bom observador? Tem alguém aqui que é bom observador? Fecha as coisas. Nós lemos todos em Lucas. E aí eu queria perguntar aos irmãos, se os irmãos sabem, por que a maioria das passagens onde mostra o lado social de Jesus Cristo está em Lucas? Não em Mateus, em Marcos ou em João. Quem sabe me dizer? O Lucas ser um médico e saber, assim, explicar melhor? Não. Tem uma outra característica que tem a ver com Lucas ser alguma coisa. Não médico, uma outra... É grego, né? Ele era grego. E ele escreveu um livro, eu acho que vários gregos. Quando nós olhamos para os 4 evangelhos, embora eles contam mais ou menos a mesma coisa, na verdade, 3 dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são os evangelhos sinóticos. Por que sinóticos? Porque eles contam a mesma história, de maneira geral, com um ponto de vista diferente. Tá? João já é um pouco mais diferente dos outros 3. Mas quando nós olhamos para os 4 evangelhos, nós temos Mateus, que foi escrito por um judeu, para um judeu. Então, tudo que Mateus relata no livro de Mateus, no seu evangelho, é para mostrar para os judeus, apresentar Jesus para os judeus. Então, por exemplo, nós temos detalhes que só tem no livro de Mateus. Por quê? São detalhes que diz respeito à cultura judaica. Marcos foi escrito por Marcos para apresentar Jesus aos romanos. Os romanos não queriam saber se Jesus era judeu ou não. Os romanos queriam saber se Jesus era poderoso. O que esse Jesus pode fazer? Porque eu tenho aqui Marte, eu tenho Mercúrio, eu tenho Saturno, eu tenho Júpiter, que são os meus deuses, que podem fazer um monte de coisa. E esse Deus aí que você está pregando, esse tal de Jesus Cristo, o que ele pode fazer? Marcos, então, escreve para os romanos. Já Lucas não escreve nem para os judeus, nem para os romanos. Lucas escreve para os gregos. Os gregos não querem saber o que os judeus fazem, em que os judeus acreditam. Tampouco os gregos querem saber o que esse Jesus pode fazer. Os gregos queriam saber quem era esse Jesus. Porque quando a gente vai para a cultura grega, eles se preocupavam com o corpo, eles se preocupavam com a humanidade. Você vê, por exemplo, o que a gente tem a expressão que porque esse homem, essa pessoa é bonita, parece um deus grego. Porque os deuses gregos, deuses com D minúsculo, eles eram apresentados, as esculturas, as imagens, eram apresentadas de forma perfeita, né? Proporções perfeitas. Porque os gregos, a cultura grega, se preocupava com isso. Então, Lucas, quando escreve o seu evangelho para os gregos, ele dá mais detalhes, por exemplo, da infância de Jesus, do círculo social de Jesus. Tá? E João apresenta Jesus para a igreja. Mas, Diego, precisa apresentar Jesus para a igreja? Se não precisa. Até hoje precisa. Tem muito crente que não conhece Jesus. João, ele escreve o seu evangelho para a igreja. E ele apresenta Jesus para a igreja. Só que ele apresenta de maneira diferente. Enquanto os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, apresenta Jesus de forma externa, ou apresenta Jesus externamente, Jesus como judeu, Jesus como poderoso, Jesus como um ser humano perfeito, João apresenta Jesus de forma internamente. Porque a igreja já conhecia Jesus, já sabia quem era Jesus, mas conhecia por fora. Agora a igreja precisa conhecer Jesus por dentro. Então, quando a gente vai lá, por exemplo, para João capítulo 1, versículo 1, nós vamos encontrar João apresentando Jesus Cristo. João diz assim: no princípio era o verbo. Quem era o verbo? Jesus Cristo. Então a gente vê que Jesus Cristo, ele sempre existiu. Ele estava presente na criação. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. Então Jesus Cristo sempre existiu. Jesus Cristo sempre esteve com Deus. E aí João vai ali e ele fala assim: e o verbo era Deus. Aqui nós temos a Trindade, ou uma parte da Trindade. Jesus Cristo e Deus é a mesma coisa. Então por que eu falo Jesus e que eu falo Deus? É Deus Pai e Deus Filho. Deus, o Deus e Jesus Cristo. Mas como que duas pessoas podem ser uma? Olha, vou te falar mais uma coisa, tem uma terceira, o Espírito Santo. Tá bom?
Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Então todas as coisas foram feitas por Jesus Cristo também. Mas não foi Deus que criou o mundo? Sim, mas Jesus também criou o mundo. Também estava junto com ele na criação do mundo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. No versículo 14 diz, e o verbo se fez carne. Quem é o verbo? Jesus. Se fez carne, ou seja, encarnou e habitou entre nós. Aí eu te pergunto, fantasma habita? Visão habita? Espírito habita? Mas João diz que o verbo se fez carne, ou seja, encarnou em forma de humano e habitou entre nós. Então Jesus tinha casa, Jesus tinha cama, Jesus comia, Jesus tomava café, Jesus lanchava, Jesus corria para pegar o ônibus. Não tivesse ônibus naquela época, mas... Camilo. Camilo estava passando de... espera aí, Camilo. É uma brincadeira, tá? Na Bíblia não encontramos, né? Mas Jesus habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então, João, ele se dedica no seu evangelho a apresentar o lado interno de Jesus e apresentar que Jesus era sim o Filho de Deus, que Jesus ele era ao mesmo tempo homem e Deus, homem como eu, como vocês, como nós, mas também era Deus. E como Deus, ele, como nós lemos lá em Filipenses, ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele abriu mão da sua divindade, vivendo como nós, sem pecado. Mas como que ele conseguiu viver 33 anos sem pecado? É possível. Como? Bom, a gente tem uma ideia, como nossa irmã falou. Provavelmente debaixo de muita oração, de muito jejum, né? Provavelmente de muita negação pessoal, tendo consciência de quem ele é, o que ele representava, né? Mas ele conseguiu. Se ele conseguiu, então a gente consegue também. Tá bom? Mas ele casou? Mas ele casou? Não. Não teve. Meu irmão, como que você sabe que como que você garante que Jesus não teve filho, que Jesus não casou? Bom, primeiro, Jesus era muito consciente da sua missão. Nós vemos isso nos 4 evangelhos, tá? Nós vemos isso também, o maior exemplo disso é justamente no Getsemane. Jesus sabia o que ia acontecer, ele sabia por que ele ia passar. E ele fala assim, Deus, se possível, passa esse cálice de mim, mas que seja feita a sua vontade. Então Jesus sabia que a missão dele não era constituir família. Então ele viveu como um padre. Viveu o quê? Como um padre. Celibato. É que se fala que Jesus viveu como um padre e já vão começar a adorar os padres aí. Imagina se Jesus tivesse tido filho. Eles iam divinizar os filhos de Jesus se tivesse tido. Se lançaram sorte sobre a capa de Jesus, imagina sobre os filhos de Jesus. Então, sim, Jesus foi um celibatário, se você quer colocar assim, tá? A Bíblia não nos dá nenhuma margem para entender, nenhum resquício sequer de que Jesus teve namorada, de que Jesus casou, divorciou, teve filho. Não existe. Aí aí começa as conjecturações, né? Mas como que Jesus viveu sem ter casado? Não sei como. Só sei que se tivesse casado, não teria por que a Bíblia esconder esse fato. Até mesmo porque, se ele tivesse casado, certamente haveria um registro histórico sobre o casamento de Jesus. Porque muita gente entende, a gente vai falar sobre isso, mas muita gente entende que Jesus, ele só aparece na Bíblia. Mas não. Existem registros históricos de Jesus. Não só na Bíblia, mas também fora da Bíblia. Você quer ver, por exemplo? Olha só. A gente pode avançar um pouco mais, mas, ou seja, dentre os cristãos, na Bíblia nós temos um registro histórico de Jesus. Mas quando a gente pega, por exemplo, existe um historiador judeu muito famoso chamado Flávio Josefo, tá? Muito do que nós sabemos hoje sobre a cultura judaica, sobre geografia bíblica, sobre contexto histórico, vem de Flávio Josefo. Ele foi um historiador muito importante, que ele viveu
Ele foi contemporâneo, não contemporâneo de Jesus, mas ele viveu ali de 37 até 100 depois de Cristo, ou seja, primeira geração, tá? E dos relatos históricos dele diz assim: acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificassem. Os que haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. Então a gente vê um judeu relatando, mas bem, Flávio José não tinha nada a ver com Jesus Cristo. Ele era um judeu, um historiador judeu. Mas relatou Jesus Cristo dos cristãos. Então a gente encontra relatos de Jesus na história judaica, que foi o povo que matou Jesus. Ou seja, tinha tudo para falar assim: não, abafa o caso. Não fala de Jesus não, enterra isso aí. A gente acabou de matar o homem, vai falar do cara agora. Tá? Mas nós também encontramos um historiador romano chamado Tácito, que viveu entre 55 e 117 depois de Cristo, escrevendo o seguinte: aquele de quem levavam o nome, vírgula, Cristo, foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. Nós encontramos registro da história de Jesus Cristo, e aí aqui, no contexto da lição, como um homem, mas pegando esse gancho sobre os relacionamentos pessoais de Jesus, que supostamente Jesus teria, nós encontramos escritos na história romana, que também não tinha nada a ver com Jesus Cristo. Veja bem, tudo que os romanos queriam era justamente abafar o caso, para o pessoal não seguir Jesus Cristo, porque quem seguia Jesus Cristo não adorava o imperador romano, que para eles era um Deus. Precisava ser venerado. Então os romanos, eles também tinham tudo para abafar o caso, mas mesmo assim eles apontam de Jesus Cristo. Então, se Jesus de fato tivesse namorado, casado, tido filho, certamente nós teríamos algum registro histórico. Nós não temos registro histórico. Nós temos, é claro, alguns registros que dizem isso, né, que alegam isso, mas não conseguimos comprovar ou validar essa afirmação. Tá? Alguém disse, mandou no grupo do Zap, no grupo do Zap da época, né, que isso aconteceu, mas daí está no grupo do Zap. E se é verdade, nós bem sabemos que tem um oceano de distância. Então não existe nenhuma base bíblica para nós crermos que Jesus teve filho, casou, separou, e com Maria Madalena e tal. Não tem base bíblica para isso. Tudo bem? Respondida a pergunta? Bom, então, voltando ao Evangelho de João, nós vemos que o Evangelho de João, ele se preocupa em apresentar Jesus internamente, ou seja, apresentar Jesus a natureza de Jesus, tá? Assim como a sua natureza humana, mas também a sua natureza divina. E aí, por que a doutrina da natureza divina, da natureza humana de Jesus Cristo, ela é importante? Nós já falamos que é importante, nós lemos lá em 1 João, né? João falando que, olha, como que você prova se os Espíritos são de Deus? Se ele confessa que Jesus veio em carne. Mas por quê? Vamos entrar mais em detalhe. Por que Jesus ele teve que ser humano? E se nós crermos, ou se nós não crermos, que Jesus veio ao mundo como um homem, viveu como um homem e morreu como um homem, toda a nossa fé cai por terra, como eu falei no exemplo do castelo de carne. Alguém sabe dizer, ou alguém quer falar alguma coisa? Ou acha? Eu acho que é por causa disso. Pode falar, não tem problema. Isso é uma escola. Diga. Porque o ofensor, ele pegou como homem. Então, necessariamente, para pagar essa conta que ficou na mesa deixada por Adão, Jesus Cristo ele tinha que vir como homem. Por isso que o sacrifício Exatamente. é como homem. Se um homem pecou, um homem tem que morrer. Diego, mas no Antigo Testamento, o pecado era expiado porque matavam um cabrito, coitado, tinha nada a ver com a história. Matavam um cabrito, uma pomba, um boi, dependendo, né, da classe social, da condição financeira de cada um, matavam um animal. Por que lá matavam um animal, mas Jesus Cristo tinha que morrer como um homem? Pois é justamente porque lá matavam um animal que Jesus Cristo morreu. É justamente porque lá matavam um animal, Jesus Cristo morreu, e hoje nós não temos aqui a celebração de matar o animal para expiar os pecados. Porque o sangue do animal não era suficiente. Ele era um animal, inocente, indefeso. Animal nem espírito tem, animal tem corpo e alma. Ou seja, de fato, morria inocente. Animal não tem pecado. Não existe céu para cachorro, inferno para gato. Tá? Jesus Cristo precisava morrer como um homem
Porque quem pecou foi o homem. Então, nós não crermos na humanidade de Jesus destrói todo o plano da salvação. Porque se Jesus morreu como um espírito, se Jesus veio ao mundo como um fantasma, então o sangue dele, bom, primeiro que, né, se ele não morreu, porque se ele era um espírito, se ele era apenas um fantasma, se ele não tinha carne humana, então ele não morreu. Se ele não morreu, não teve sangue. Se não teve sangue, não teve remissão de pecados. Se não tem remissão de pecados, sinto lhe informar, meu irmão. Sinto lhe informar, minha irmã. Tem pecado pra gente matar animal para cobrir nosso pecado, hein? Então Jesus precisava morrer. Precisava o sangue ser derramado. Se nós não crermos nessa doutrina, nós estamos anulando todo o plano da salvação. Então não existe salvação. Se Jesus veio como homem, mas morreu sem não teve um sofrimento humano, bom, então, né, Jesus usou REC, como a gente chama, né? Eu gosto de jogar. Então Jesus usou REC, ele burlou o jogo, ele, né, roubou, ele tem que chamar o VAR aí para poder analisar isso aí, porque está errado. Jesus, então, ele trapaceou. Jesus morreu como homem, ele viveu como homem e ele morreu como homem. Ele sofreu, ele sangrou, ele chorou. Negar isso é negar todo o plano da salvação. Cuidado com isso, meu irmão. Cuidado com isso, meu irmão. Como eu disse, as falsas doutrinas heresias, elas sempre existiram. Só que elas são apresentadas de forma diferente, travestidas de forma diferente, para que pareça inofensivo. Cuidado com isso. Jesus, ele viveu como homem, sem pecado, mas como homem. Mas como que uma pessoa como homem consegue viver sem pecado? Não sei, mas ele conseguiu. Porque se Jesus tivesse pecado, ele não teria morrido inocente. Ele teria morrido pelo seu pecado. Mais uma vez, o plano da salvação é jogado por terra. O grande tchan da salvação, a grande questão do plano da salvação é um inocente morrer por um pecador. Se Jesus teve pecado, então ele não era inocente. Se Jesus teve pecado, então o sangue dele não era valioso. Ou o sangue dele valia tanto quanto o meu quanto o seu. Então não precisava ser Jesus a morrer, podia ser eu, Ítalo, né? Jusmar, Frante, qualquer um. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 1 a 3. Depois os 17, depois os 18. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, do verso 1 ao verso 3, depois o 17, depois o 18. Também vos notifico, irmãos, Paulo falando, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permanecestes, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que creste em vão. Veja que Paulo está falando assim, olha só, o evangelho que eu já te preguei para a salvação, ele só tem efeito se você crer nele como eu te preguei. Cuidado com os novos evangelhos. Cuidado com as novas versões do evangelho. A nova versão não garante o mesmo efeito, é igual remédio. Ah, tem uma nova receita do remédio, mas ela garante o mesmo efeito? Às vezes não. Tem uma nova receita do biscoito, mas garante o mesmo sabor? Na maioria das vezes não. Tem uma nova versão do evangelho, mas ele garante a mesma salvação? Não garante. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Versos 17 e 18. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Tinha muita gente que acreditava que Jesus não tinha ressuscitado. Mas se Jesus não ressuscitou, então qual é a diferença de Jesus e Buda? Qual a diferença de Jesus e Maomé, se os dois estão enterrados? Não tem diferença. A grande diferença do cristianismo, por que você é crente e não religião X? Bom, a grande diferença é porque a pessoa principal da minha religião está viva. A sua está morta. Glória a Deus. Ah, mas como que você sabe que ela está viva se você não consegue ir lá apertar a mão dela? Ué, se eu me relacionar com ela,
ela se relaciona comigo. A tua acontece isso? Eu acho que não. A tua, não estou falando de vocês, tá? Estou só ensinando um diálogo. Versículo 18. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se Jesus não morreu como homem e não ressuscitou, aqueles que morreram vão continuar mortos aí. Uma das grandes promessas da Bíblia é a ressurreição dos mortos. Assim como Cristo ressuscitou no dia que ele voltar para buscar a sua igreja, todos os que morreram com ele serão ressuscitados também. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Tá, vamos ver algumas coisas mais específicas. Sobre o nascimento virginal, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías, como você bem sabe, se não sabe vai saber agora, ele é o que nós chamamos de profeta messiânico. Ele é o profeta, ou o principal profeta, que trouxe profecias acerca da vinda do Messias, acerca do nascimento de Jesus Cristo. Em Isaías capítulo 7, versículo 14, diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Que Senhor é esse? Deus, S maiúsculo. Então, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. E qual é esse sinal? Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Agora eu te pergunto, você conhece alguma virgem que teve filho? Virgem de fato. Tem mulher que diz que é virgem, tem um filho, mas não vai. O corpo de delito é mentira. Só teve uma. Ah, mas como que a gente sabe que em 2000 anos de história só teve uma? Se tivesse outra, certamente. A gente sabe a cor da sei lá, de que, da vizinha, de não sei da onde. Notícias correm, não é isso que a gente diz por aí? Notícias correm. A gente sabe de coisa que aí eu fico, mas como que eu sei disso? Ainda mais hoje em dia, com internet, com rede social. Mas como que eu sei que o pé do Josimar é 38, 39? 39. Como que eu sei que o pé dele é 39? Não sei. A notícia corre. Certamente, se na história da humanidade tivesse tido outra mulher, virgem, que deu à luz a um filho, mas virgem mesmo, certamente nós saberíamos. Pode ter certeza. E aposto, todo crente não aposta, mas se o crente apostar, só apostaria todas as minhas fichas. Tá? Então, Isaías capítulo 7, versículo 14, é uma confirmação bíblica, ou uma das confirmações bíblicas, de que Jesus nasceu de uma virgem. Segunda, sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Um dos gnósticos do templo antigo, chamado Basilíades, negava a crucificação de Cristo. Eles negavam que Jesus Cristo não foi crucificado. E aí você pode falar assim, Diego, mas isso é uma coisa antiga, isso não acontece agora, igual o nascimento virginal. Isso, naquela época, eles não acreditavam nisso. Mas hoje, 2025, todo mundo sabe, como você mesmo falou. Isso é uma coisa batida. Então, hoje não tem ninguém que acredita que Jesus não nasceu de uma virgem. E se eu te disser que existe? Você já ouviu, por exemplo, falar sobre a Igreja dos Mormons? Igreja dos Santos dos Últimos Dias? Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu nunca lembro. Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Popularmente conhecido como os Mormons. Certamente você já deve ter sido, não vou dizer certamente, mas é bem provável e bem possível que você já tenha sido abordado por um mormon na rua. Tá? Diferente dos testemunhos de Jeová, eles são mais ativos em termos de abordar as pessoas e tal. Os mormons, a igreja dos mormons, eles creem que Jesus não nasceu de uma virgem. Eles creem que Jesus nasceu do método normal. A igreja da unificação também é a mesma coisa. Igrejas novas, modernas. Aí você fala assim, mas a igreja que só tem velho. Não, a igreja é com jovem. Eu fui abordado uma vez aqui em Berlim, no Esban, por dois mormons, jovens, garoto novo. Eu devia ter 25 anos no máximo. Veio perguntar, gostei da sua calça. Aí eu olhei o coisinha, falei, quer conversar sobre minha calça? A gente pode pegar a Bíblia e conversar também. Brincadeira. Só agradeci e falei que não queria. Não precisa ser ofensivo, pode ser simpático.
Mas os mormons, a igreja da unificação, são duas igrejas grandes, veja bem, grandes, a igreja dos mormons são grandes. A igreja dos mormons, ela é grande, ela é mundial, que creem nessa doutrina. Sobre a morte e a ressurreição de Cristo, nós lemos duas passagens de um judeu e de um romano, passagens históricas, obras históricas, que falam sobre a morte de Jesus Cristo. Então você pode falar assim, mas é comum o conhecimento, a ideia de que Jesus morreu e ressuscitou. Será que é? Alguém tem um Alcorão aí? Alguém tem um Alcorão? Muito bem. A pegadinha. Mas, não que eu tenha um Alcorão, tá? Mas a internet tem um Alcorão, tá? Lá no Alcorão, capítulo 4. Bom, não sei nem se é capítulo. Alcorão 4.157. 4.157, obrigado. Diz assim, e por dizerem, eu não sei ler árabe, tá? É uma tradução. E por dizerem, matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, o mensageiro de Deus. Olha que interessante, né? Todas as características. O mensageiro de Deus, embora não sendo na realidade certo que o mataram, nem o crucificaram, senão que isso lhes foi simulado. Então os árabes, não os árabes, mas os muçulmanos, eles não creem que Jesus foi morto, crucificado e ressuscitou. Eles creem que isso tudo foi uma simulação, uma encenação. E aqueles que discordam quanto a isso estão na dúvida, porque não possuem conhecimento algum, abstraindo-se tão somente em conjecturas. Porém, o fato é que não o mataram. Então veja, muçulmano, o islamismo. Aqui em Berlim, né? Você joga a moeda para cima, você vê 10. Eles creem que Jesus não morreu. Jesus não foi assassinado, Jesus não morreu, Jesus não ressuscitou. Isso é uma simulação, isso é uma conjectura. Aí como que alguém vai falar assim, mas Diego, já ouvi crente falando isso, cuidado com isso. Já ouvi crente falando isso. Mas Diego, veja bem, islamismo e cristianismo é basicamente a mesma coisa. É o mesmo Deus? Não é o mesmo Deus. Vamos dizer assim, historicamente pode ser o mesmo Deus. Porque o islamismo fala do Deus de Ismael. E o cristianismo fala do Deus de Isaac. Ismael e Isaac eram irmãos por parte de pai. Então nós podemos entender que Abraão falou sobre o Deus Yahvé para Ismael e para Isaac. Mas teologicamente, Yahvé e Alá são completamente diferentes. E a primeira e grande diferença é que Alá não se relaciona com seus filhos. Yahvé se relaciona. Alá só julga os seus filhos. Yahvé ama os seus filhos. Age com bondade para com os seus filhos. Então não caia nessa história de que islamismo e cristianismo é essencialmente a mesma coisa. Porque veja bem, faz o bem, não sei o que, papapá. Então assim, é diferente, mas é igual. Não. É igual à Igreja Católica. A Igreja Católica e a Igreja Evangélica é a mesma coisa. Não, quem disse que é a mesma coisa? A palavra de Deus diz para não adorar, não faça para si imagens, não adore outros deuses. E adoração aos santos? Não, veja bem, mas não é uma adoração. Não. Então por que tem se não é? Cuidado com isso. O que nós mais temos hoje são coisas que parecem, mas não são. Se preocupem com se elas são, não com o que se parece. Quer falar uma coisa? Sim. Diga. É muito comum se ver na internet disputas, ou se ver debates ou discussões entre islâmicos e cristãos. E teve um que eu vi que os cidadãos abordaram, ele era um padre ortodoxo da igreja russa, e fizeram uma pergunta para ele, fizeram uma pergunta e tal, e aí esse padre tirou uma frase que vale para todo evangélico, de todo modo, nessa questão. Ele fala assim, mesmo no Corão diz o seguinte, que Jesus, quando voltar, ele vai julgar o povo, mas só quem julga é Deus. Sim. Mas é quando ele voltar, e o cara quis debater, ele falou assim, mas se ele vai voltar para julgar, e só quem julga é Deus, então no próprio Corão está dizendo que ele é. Exatamente. Se contradiz ele mesmo, né? Aliás, esse é um ponto interessante sobre a Bíblia. E aí a gente vai falar sobre isso. Antes da gente falar sobre isso,
nascimento virginal, morte e ressurreição, comprovação histórica. A gente já leu Flávio Josefo e Tibério, e Tácito, onde nós vemos que nós temos comprovação histórica, registros históricos sobre a existência de Jesus Cristo. Aliás, nós temos muito, não sei se você sabe, mas nós temos muito mais registros históricos confirmando a Bíblia, não só Jesus Cristo, mas a Bíblia como um todo, do que nós temos, por exemplo, dos filósofos gregos. Você sabia disso? No mundo científico, os filósofos gregos são o berço da filosofia. A Grécia é o berço da filosofia. O que Aristóteles, Sócrates, Ptolomeu fala, né? Vamos seguir isso aí. Mas você sabia que tem muito mais comprovação histórica sobre a Bíblia, sobre Jesus Cristo, do que sobre os filósofos gregos? E aí? Ah, mas é verdade, porque eles existiram muito tempo antes de Jesus Cristo. E aí, por causa disso, você acredita mais nele do que em Jesus Cristo? É mais recente, tem mais comprovação histórica. E você questiona, mas não questiona os filósofos gregos? Pense nisso. Bom, avançando, para nós terminarmos. Juntando tudo isso, essas heresias sobre a humanidade de Jesus Cristo, nós precisamos falar também sobre não é diretamente ligada a isso, mas envolve isso, que é sobre uma heresia que fala sobre a atualização da Bíblia. Existem algumas pessoas, não sei se você já ouviu falar, se você já conhece, mas existem algumas pessoas que dizem que a Bíblia precisa passar por uma renovação. A Bíblia precisa passar por uma atualização. O Evangelho de Cristo, o cristianismo, a gente precisa se adaptar às novas tendências, à nova situação. É o que nós conhecemos como teologia liberal. Você já ouviu esse termo? Teologia liberal? Cuidado. Cuidado. Primeiro, lembre-se sempre, teologia é o que o homem fala de Deus. A Bíblia é o que Deus fala de si mesmo. O que você prefere? Alguém falando sobre quem você é ou você dizendo quem você é? Você gosta quando alguém fala assim, o Josimar é isso, é aquilo, isso aqui. Peguei o Josimar para Cristo hoje. O Josimar é isso, é aquilo, outro. Gosta disso? Não é muito melhor que você falar assim, olha, eu sou o Josimar, eu sou assim, eu faço assado. Não é muito melhor? Teologia é isso. Então por que nós estudamos teologia? Porque ao longo da história da igreja nós tivemos homens capacitados que, inspirados pelo Espírito Santo, conseguiram destrinchar as doutrinas da Bíblia. Mas a fonte de consulta, a fonte de conhecimento, primariamente é a Bíblia. Se a teologia diz uma coisa, mas a Bíblia diz outra, fica com a Bíblia, esquece a teologia. Aprenda a teologia, estude teologia, até mesmo para você crescer no estudo sobre Deus, aprender mais sobre Deus. Mas uma teologia não pode sobressair a Bíblia. A teologia liberal, o que o homem fala sobre Deus, pega que a Bíblia precisa de uma atualização. Assim como nós vimos que se Jesus Cristo não veio à Terra em forma de homem, não viveu como homem, não morreu como homem, não ressuscitou como homem, todo o plano da salvação cai por terra, crer que a Bíblia precisa de uma atualização, crer que o cristianismo precisa de uma atualização, de um update, é acabar com a pessoa de Deus. Sabe por quê? A palavra de Deus nos diz, nos mostra, nos apresenta um Deus que é onipresente, mas o quê? Onipotente e onisciente. Ou seja, ele está em todos os lugares, ele pode todas as coisas e ele sabe de todas as coisas. Se um Deus que está em todos os lugares, ou seja, passado, presente e futuro, não existe passado, presente e futuro para ele. A Bíblia diz que ele é o tempo, o próprio tempo. Se um Deus que está em todos os lugares, que pode todas as coisas e conhece tudo, se ele escreve um livro que precisa de atualização depois de alguns anos, então ele não sabia tudo. Concorda comigo? Se a Bíblia precisa de atualização, então Deus talvez não seja onipresente. Se o Evangelho precisa de uma atualização, se o cristianismo precisa de uma nova roupagem,
para poder se adequar ao mundo globalizado que nós vivemos, ao mundo diversificado que nós vivemos, então talvez Deus não seja onipresente, onipotente, onisciente. Então todo o cristianismo cai por terra. A Bíblia diz que ele é onipresente, onipotente e onisciente. E daí vem todas as características de Deus. E daí toda a obra de Deus, toda a criação de Deus flui. A Bíblia não precisa de atualização, meu irmão. Quem precisa de atualização sou eu e você. A Bíblia, jamais. O cristianismo não precisa de uma nova roupagem. Porque o mundo agora é diferente. Não é o cristianismo que precisa do mundo, é o mundo que precisa do cristianismo. Eu acho lindo que você está falando, e assim, e todas as coisas que você está falando agora são comprovadas na Bíblia. Deus já nos está mostrando, já nos mostrou realmente que a gente, né, em Romanos 12, 1, eu acho, 12, sei lá, que não vos conformeis com esse mundo. Não vos conformeis com esse mundo. Mas transformados pela renovação do entendimento. Exato. Né? E ainda assim, o ser humano quer... Rema contra a maré. Exatamente. Então, cuidado, tá? Cuidado com essas igrejas, cuidado com essas teologias, cuidado com esses pastores. Tem um pastor muito famoso no Brasil, e aí, por questão de ética, eu vou falar o nome dele, mas tem um pastor muito famoso no Brasil que ele ensina, ele prega, ele é dessa linha de que, não, o cristianismo ele precisa se atualizar, a Bíblia precisa ser reescrita, precisa ser mudada algumas partes, porque o mundo é diferente. Não, é o mundo que precisa de Deus, e não Deus que precisa do mundo. Deus, ele amou o mundo, mas ele não precisa do mundo. Deus, ele quer salvar o mundo, mas ele não precisa do mundo. É o mundo que precisa de Deus. Amém? Então, para nós encerrarmos, sim, Jesus, ele veio ao mundo, ele viveu como homem, ele nasceu como homem, viveu como homem, morreu como homem, ressuscitou como homem e ascendeu aos céus. Como que ele conseguiu? Não sei, só sei que ele conseguiu. Se ele conseguiu como homem, nós também conseguimos. Basta nós pagarmos o mesmo preço que ele pagou. Que Deus abençoe em nome de Jesus.